muito bem-vindo a mais um Dose de Consciência. O Dose de Consciência é uma live que acontece toda terça e quinta, onde eu venho falar um pouquinho sobre as experiências, sobre a espiritualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sombra. O que é a sombra, qual é a importância dela, por que é importante a gente entender. E eu quero trazer também um pouquinho sobre o porquê que é importante ter esse conhecimento dentro do trabalho de apometria. Porque a apometria ela é uma técnica de limpeza energética bem profunda que trabalha todas as nossas partes sombrias, por isso é importante entender das sombras. Ela trabalha todas as nossas partes que ainda estão na escuridão. Né? A apometria ela traz a consciência para nós do porquê que temos tantas partes escuras e como que a gente precisa fazer para ir encaminhando essas energias, para ir transformando e modificando tudo isso no nosso campo. E também é importante a gente entender que muito do que nós estamos passando hoje aqui no planeta Terra, aqui nesse momento, nessa encarnação, tem a ver com nossas vidas passadas e elas são sombras também, estão em zonas de dor e sofrimento, estão trazendo energias negativas pra gente, estão trazendo, estão nos dando a oportunidade de fazer essa limpeza, de fazer essa modificação, né, de transformar tudo isso, porque a gente está aqui no planeta Terra exatamente para isso. Nós vemos como uma oportunidade, uma grande oportunidade de aprendizado e de modificação, de transformação de tudo que a gente viveu em outros momentos. Então, se uma outra vida passada você teve uma dificuldade muito grande, né, fez alguma coisa equivocada, tuas partes ainda estão no umbral, você veio aqui porque é uma oportunidade de você arrumar. E isso traz muito, né, para o campo. Hoje, com todo o trabalho que eu faço, com todo o conhecimento que eu busco, com todos os atendimentos que eu faço, é cada vez mais claro para mim que todos os momentos que estamos vivendo aqui agora tem a ver com as nossas vidas passadas, porque toda a energia que um paciente busca no atendimento de apometria mediúnica que eu faço, né, todos os dias eu faço atendimento de apometria mediúnica, então sempre a pessoa traz uma dor, né, eu pergunto qual é a tua dor nesse momento, e a pessoa traz sempre uma dor, né, eu tô com dificuldade no relacionamento, ou eu tô com dificuldade em alguma área da minha vida. Hoje eu atendi uma pessoa que tava com algumas dificuldades de relacionamento, e eu atendi hoje de manhã. E é bem interessante porque eu nem conheço a pessoa, não tenho contato, não tenho conhecimento da história. Eu simplesmente pergunto o que ela busca, qual é a dor dela naquele momento. Porque eu já tenho conhecimento que dentro do trabalho de apometria, a apometria vai limpar exatamente aquilo que está doendo naquele momento. Então, se você está passando por alguma dificuldade agora, pode ter absoluta certeza que tem algo que está startando neste momento. Uma dor muito forte acontecendo agora. Dor que eu quero falar não necessariamente é dor física. Tá sofrendo por um relacionamento, tá sofrendo por falta de dinheiro, tá sofrendo porque tá com algum problema de familiar, ou algum problema de... Eu atendo muitas pessoas que têm problema de herança, né? Herança trancada, herança travada, dinheiro que não vem, ou dinheiro que vem e vai embora, ou relacionamento que não fica, ou pessoas abusivas, né? Sempre, todos aqui no plano Terra nesse momento estão passando por desafios, porque é isso que a gente vem fazer aqui agora, a gente vem arrumar as nossas vidas passadas. Só que para mexer nela, você vai precisar passar por algo semelhante, para conectar aquela vida, para que você consiga arrumar. Por exemplo, você, em outra vida, você foi uma meretriz, teve vários homens, maltratou alguns, tinha uns que tinham privilégios, tinha outros que não tinham, outro você maltratava. Agora você vem aqui nessa encarnação, esses homens eles podem estar no teu campo como cobradores kármicos. Eu tô relatando o atendimento de hoje de manhã. Esses irmãos são cobradores kármicos no teu campo hoje, estão ali cobrando de você. Você vive um relacionamento com 3 pessoas ao mesmo tempo, que são justamente os cobradores kármicos, os irmãos que você teve um relacionamento em outra vida. Então, por que tudo isso aconteceu aqui agora? Para se conectar com aquela parte e ver o que você vai fazer, se você vai fazer diferente. Porque qual é a missão? Fazer diferente. Claro que não é no mesmo nível, né? Porque, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela estava com um gladiador, ela era um gladiador. Então não vai acontecer uma situação hoje que você vai ser um gladiador. Mas o que estava acontecendo com a paciente ontem, ela estava passando momentos de muita fúria, de muita raiva.
brigava, não estava conseguindo se relacionar bem com as pessoas de dentro da sua casa. E não com as pessoas de fora, as pessoas de dentro da sua casa, né? Porque são pessoas que estão conectadas com ela de outras vidas. Então você vai trazer uma situação nesse momento para conectar com a sua vida passada, para que você hoje haja diferente. Então naquela vida ela brigava, lutava, tinha que ter muita raiva porque precisava desprender de muita energia. E aí agora estava tendo esses ataques de raiva agora aqui nessa encarnação. Essa paciente de hoje tinha esses relacionamentos. Qual é a intenção? A intenção é ver que ela não pode, né, maltratar os homens, não pode ter mais de um homem, né? Tem que fazer o que agora? Tem que fazer diferente. Não pode ter 3 homens. Não faz parte do processo da encarnação. Não faz parte do processo evolutivo. Não é esta informação que a grande consciência traz para nós. Porque um relacionamento, ele tem que ser puro, ele tem que ser lindo, ele tem que ser verdadeiro. Porque são as duas energias que estão se conectando, né? A energia masculina e a energia feminina para trazer o eletromagnético para se conectar com a grande consciência, porque é isso que você vem experienciar. Você se conecta com a energia masculina e feminina, não necessariamente tem que ser o sexo masculino e feminino. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o sexo feminino e tenho energia masculina. Então você vem se conectar, né, com alguém aqui agora para fazer a conexão do masculino e feminino, do yin e yang, né, para fazer a conexão do eletromagnético e assim expressar a grande consciência, porque essas duas energias juntas, elas expressam a grande consciência. Então só é puro, verdadeiro quando está com essa energia, quando está ambos se conectando e se relacionando de uma forma pura, de uma forma linda, para trazer essa grande experiência. Essa experiência de Deus, para trazer a energia do Criador. Então, nós viemos aqui para isso, para fazer essa limpeza, essa transformação, como agindo diferente do que a gente agiu em outra vida. O que você fez lá, agora você vai ter momentos que vai chegar bem no ápice do que você fez. E aí vamos ver como que você vai agir agora, para saber se vai ter a cura ou se não vai ter a cura. No caso dessa paciente, dos homens, era se desconectar com essas energias, se libertar desses cobradores kármicos, porque eles estavam cobrando dela, e viver uma grande experiência, né, pura, linda, maravilhosa, sem usar ninguém, sem explorar ninguém, porque a partir do momento que tu precisa ter 3 energias contigo, é porque não tem o magnetismo, não tem o amor, o magnético, não tem o amor que é a essência do Criador, porque não tem como. Para quem é que você está dando esse alimento? Para um umbral. Você está alimentando um umbral. Então, a missão agora é de se desconectar de todas essas energias e se conectar com algo crístico, algo verdadeiro, puro, lindo, que é isso que a gente veio fazer aqui. Então, nesse caso era isso. No caso da menina que tinha raiva, era aprender a doutrinar a ira. A ira estava totalmente descontrolada, porque a ira, ela é importante. Mas ela estava negativa. Estava trazendo, e aí quando você age com a ira, onde está a apometria aí? Quando você se conecta com a ira, você tem raiva, você tem, né, briga com as pessoas, você abre o portal. Você já deve estar cheio, né, no caso dela estava cheio de chips de aparelhos implantes na garganta, para que ela agisse cada vez mais com ira, para que ela falasse distorcido, para que ela ouvisse distorcido, cheia de máscaras, né, de sombras. E isso tudo conecta com o umbral. Isso tudo tem a ver com a apometria. Então, todo o conhecimento da grande consciência tem a ver com o trabalho de apometria. Tudo está conectado. Cada vez eu fico mais encantada, porque antes eu tinha a ideia de que a apometria era uma técnica de obsessores e pronto. Não! A apometria é muito mais do que isso. A apometria é uma técnica que traz a consciência de tantas partes nossas ainda em dor e sofrimento, mostra o porquê que estamos presos.
Traz as suas vidas passadas, traz os cobradores kármicos, mas traz também, por exemplo, os pecados. Traz a ira que está errada, a gula, a avareza, a preguiça. Tudo isso desregulado está conectado com o umbral que traz no trabalho da apometria. As sombras, que é o que eu tenho buscado agora, estudar muito as sombras para trazer esse conhecimento para a minha cura. Quanto mais eu estudo as sombras, mais eu tenho a certeza que ela também está conectada com o trabalho de apometria. Porque quando você entende o que são essas sombras e o que ela faz, como ela age, você entende que ela está trazendo um umbral para você. Mas as sombras, elas foram criadas a partir de uma dor, assim como tudo. Tudo, exatamente tudo que está conectado no nosso campo vem por dor. Por exemplo, essa mulher, que em outra vida era uma meretriz, ela tinha um homem. Eles eram dançarinos, lindos, dançavam, era um arraso. Ele lindo e ela linda. E ela me relatou, eu tô falando do espírito que eu atendi. Ela me relatou que ele era lindo, ele dançava, ele arrasava. E as mulheres começaram a olhar muito para ele. E ela ficou braba e deu um empurrão nele. Ele caiu e machucou a perna. E apodreceu a perna, ele teve que tirar um pedaço da perna na época. E isso trouxe um choque tão grande para ela que ela bloqueou essa informação. E ela foi expulsa do lugar que eles faziam a dança. E aí ela passou a ser meretriz, né? Começou a se prostituir. E olha como tudo começa de uma dor. E nesse lugar que ela se prostituía, tinha 2 homens que ela dava prioridades para eles. Que ela facilitava e ficava mais com eles. E eles passaram a ser cobradores kármicos dela hoje, porque eles querem ainda a facilidade, eles querem ainda a prioridade. E eles estão encarnados, partes deles estão encarnados aqui com ela, vivendo. E a parte da vida passada também está. Então, olha só, ela destruiu a vida dela tudo por causa de uma dor. Qual foi a dor? Os ciúmes dele com as mulheres. E aí foi uma tragédia, ele foi atrás dela, matou ela queimada, foi assim bem triste, né, o desencarne dessa vida. Então tudo começa através de uma dor, tudo, se você olhar, tudo é por, e ela tava com medo, e tudo começa por medo e por dor, medo dele trair, dele enganar, dele olhar para as outras mulheres e a dor. Esse medo trazia dor, porque se ele enganasse dava dor, medo e dor. Então tudo que acontece na nossa vida hoje, em outras vidas, é por medo e por dor. Por isso que quando eu trago os obsessores, que eu converso com eles, eu tenho muito amor por eles, porque eu entendo a dor deles. Eu entendo que tudo que está acontecendo é por dor. Se você for olhar um obsessor trevoso, eu já atendi muitos obsessores trevosos, um obsessor trevoso que tá fazendo muita maldade hoje, se você começar a conversar com ele, que é o que eu faço, que é o meu trabalho, chega um determinado momento que eu caio lá na dor dele, na dor da criança. Quantos abusadores eu já atendi que foram muito abusados? Não justifica. Não estou dando uma justificativa, estou trazendo um fato. Sempre tem dor. Então tudo que a gente passa aqui agora é por medo, por dor. Vamos nos tornando algo muito diferente daquilo que a gente é. Vamos criando uma personalidade perdida, amargurada, triste. E é aí que entra a sombra, para você ver que a sombra, estudar as sombras tem tudo a ver com a apometria. Tem tudo a ver com essas energias negativas, porque quando a gente começa a entender o que é a sombra, nós vamos entendendo a nossa encarnação aqui hoje. E elas abrem grandes portais para energias negativas e densas.
Porque uma sombra tá no escuro. Então ela vai trazer energia negativa, ela tá com energia negativa. Se ela tá com energia negativa, ela abre mais do mesmo. Não é assim que acontece na apometria? Então você tá com uma sombra que vai abrir um portal para umbral. E aí a tua vida não vai para frente. Não vai para frente, porque você está cheio de energia negativa. E eu gosto sempre de ressaltar uma coisa que para mim é muito importante. É lembrar a todos o quanto a gente é incrível. O quanto a gente é maravilhoso. Porque com todas essas energias, nós ainda estamos vivendo dentro do possível. Né? Caímos no fundo do poço quando deixamos tudo ir ladeira abaixo, resolvemos não olhar para essa parte, resolvemos não olhar para o espiritual, resolvemos olhar somente para a matéria, somente para o que está aqui no plano físico agora. E o que está no plano físico é um dos corpos, é uma das experiências. É uma pontinha do iceberg todo que está para baixo. Existe uma parte gigantesca que é muito importante. Então, se ficamos totalmente conectados com a Matrix, com a matéria, com o que esses olhos podem ver, nos perdemos. Porque achamos que tudo está acontecendo porque eu sou azarada, porque eu nasci predestinada a ser pobre, a sofrer, eu nasci a passar por isso, eu vim para passar. Não! Você não nasceu para passar por isso ou por aquilo. Você nasceu para vir aqui, resgatar as suas partes e expressar o seu self, que é a sua parte crística, a sua parte divina. Você veio aqui para deixar o seu self se manifestar. Quem está se manifestando nesse momento é o ego com muitas sombras. Mas a nossa missão é dissolver essas sombras, acalmar o ego e deixar o nosso self, que é a nossa parte divina, nosso eu superior, se manifestar, que é a sua parte pura. Então todos nós temos a nossa parte pura, ela está aqui a todo momento fazendo de tudo para que você enxergue ela e deixe ela se manifestar. Por isso que passamos por várias situações e estamos com sensações de vazio, aquelas sensações que incomodam, sabe quando você fica buscando no material algo que vai te fazer feliz, que vai te preencher? E isso é muito comum acontecer em todos os seres humanos. Eu já contei várias histórias de fatos que aconteceram comigo. E eu vou contar um para você entender o que eu quero dizer. Tinha um momento da minha vida que eu queria muito uma geladeira. E isso faz parte de vários conhecimentos, tá, gente? Essa história, depois que eu fui buscando conhecimento, eu fui vendo o quanto ela é importante e significativa na minha vida. Parece boba, mas eu vou trazer o contexto para você, né? Então, é Platão que traz esse conhecimento. Eu queria muito uma geladeira, e ela era enorme e muito cara para a época que eu queria. Mas aquela geladeira, ela era minha felicidade. Eu tinha certeza que depois que eu adquirisse aquela geladeira, tudo ia mudar. Eu ia ser muito feliz, eu ia guardar muitas comidas, eu ia ter muito espaço. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei mais de ano focada em ter aquela geladeira. Eu queria muito comprar ela. E aí eu fiquei vivendo aquela sensação de que aquilo ia transformar minha vida. E isso é o meu self mostrando que tá um vazio, que eu tô querendo algo. Mas como eu ainda estava muito limitada, na minha percepção era a geladeira. Ela era a bola da vez. Podia ser que fosse um celular, um carro, uma casa. Naquele momento era a geladeira. E é tão engraçado, né? Tudo que Platão traz, né, nesse conhecimento, que é muito lindo, sobre o mito da caverna, que quando eu comprei a geladeira, é claro que eu consegui comprar, porque eu queria muito. E eu sou pior que a mulher do piolho, né? Eu, enquanto não consigo, eu vou buscando e tal. E aí eu consegui comprar a geladeira. Foi um caos, porque não conseguia botar a geladeira dentro da minha casa, porque não passava na porta, era um horror, assim, sabe? De tão grande que era a geladeira. Tá, eu comprei a geladeira, gente, era a minha felicidade. Aquilo que eu tava buscando, a sensação, o vazio, aquela geladeira ia preencher
todo o meu ser. Era aquilo que ia trazer a minha felicidade, porque era o que estava buscando, porque era o meu eu superior, o meu self querendo se manifestar, mostrando que tinha algo faltando. Mas como eu estava muito limitada, para mim eram os prazeres da encarnação. E a geladeira era um prazer naquele momento. Minha linda, gratidão. Então, gratidão, meu amor de Portugal. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com a geladeira e eu não vou dizer, não sei quanto tempo. Mas hoje eu já tenho esse conhecimento. Aquela sensação de felicidade pela geladeira não durou muito. Porque chegou um determinado momento que foi diminuindo, sabe? O amor foi diminuindo, porque não era algo sustentável, né? Não era algo verdadeiro. Foi diminuindo, até que daqui a um pouco eu esqueci da geladeira. E a geladeira não me trazia mais aquela satisfação. E eu tava endividada. Olha só que loucura que é a encarnação. Isso é uma das sombras. Eu vou falar daqui um pouco o que é sombra. E aí, o que aconteceu? Eu precisava buscar outra coisa para ter aquela sensação de que algo ia resolver tudo que estava faltando dentro de mim de novo. E assim, nós passamos uma encarnação inteira buscando nas coisas, nos objetos, em algumas outras coisas, não só em objetos, mas em prazeres, em sensações da carne, a nossa felicidade, aquele vazio. E aquele vazio é a falta do Criador. É a saudade de quem nós somos. É a tua parte crística tentando te lembrar que existe algo muito grande, muito forte. E aí você passa e sai da geladeira e vai para o celular, e sai do celular e vai para o carro e você vive endividada e aquela sensação não passa. Porque daqui a um pouco aquele objeto não tem mais aquele valor depois que você adquiriu ele. Ele vai ter o valor enquanto você não adquire. Depois que você adquire isso, são os prazeres mundanos. E essas energias, elas não são da luz. Essas sensações, esses prazeres não é algo da luz. Porque você vive endividado, buscando algo que não é o que você quer. Mas você não sabe ainda. Porque ainda estamos com muitos véus da ilusão vivendo aqui na roda de Sansara, na encarnação. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Estamos com muitos véus, com muitas máscaras, com muitas sombras, impedindo a gente de se conectar com aquilo que a gente é de verdade, que é o self, que é o seu eu superior, a sua parte crística, divina. Carl Jung fala de self. Se você for estudar 7 corpos, você vai falar de eu superior, cartas de Cristo, a tua parte crística divina. Então, tem várias formas de falar. Eu gosto de trazer todas para, se você buscar algum conhecimento, você entender do que eu tô falando. Então, essas sombras, elas nos auxiliam a nos perder. Elas são criadas a partir de dor e nos auxiliam no processo de se perder, porque ela é uma dor, ela é uma sombra. Enquanto a gente não olhar para essa sombra, ela vai tomando conta da nossa encarnação. E eu quero trazer alguns conhecimentos que eu trouxe aqui para você tentar entender um pouquinho sobre sombra. Para você tentar entender um pouquinho, eu quero trazer muito desse conhecimento, mas tem que ser tudo aos pouquinhos. Porque é um conhecimento que eu quero acoplar junto da apometria. Porque ele faz parte da apometria. Não está dentro da apometria, mas ele faz parte. Ele é essencial para o nosso processo evolutivo. Porque eu, Miriam, eu não trago a apometria só como uma técnica de limpeza energética. A apometria não é para mim somente uma técnica de tirar magia, feitiçaria, cores, contratos, miasmas, cascões, chips, aparelhos, obsessor. A apometria não é somente isso. A apometria para mim é expansão da consciência. A apometria para mim é clareza, é lucidez. É mostrar o que faz com que essas energias tomem conta de você, trazendo consciência, trazendo lucidez, trazendo entendimento para você.
Porque não adianta você vir fazer um atendimento de apometria mediúnica comigo e eu tirar 10, 15 obsessores de você e você sai ali na esquina, sai do atendimento e já adquire mais 3, 4. Porque você não entendeu o que faz você atrair esses obsessores. Você não entendeu o que você precisa fazer para você se libertar dos cobradores kármicos. Você não entendeu o que você precisa fazer para libertar as suas vidas passadas. Isso é apometria para mim. Isso é expansão da consciência. Por isso eu busco muitos conhecimentos e trago para dentro da apometria. Porque um aluno meu, ele não vai só fazer uma limpeza energética. Ele vai transformar a vida das pessoas. Ele vai ensinar as pessoas a caminhar aqui no planeta Terra. É essa a minha missão aqui na Terra. É trazer a verdade de o porquê que você está passando pelo que você está passando. Não é somente limpar o seu campo, não. Esses dias uma pessoa perguntou para mim no Insta, no direct, Miriam, se eu fizer um atendimento eu resolvo toda a minha vida? Não resolve. A apometria não é assim um passe de mágicas. A apometria vai limpar o teu campo e vai trazer a informação, mas quem você vai ter que fazer a mudança é você. A maior mudança é sua. Isso que eu quero que os meus alunos tragam para as pessoas. Não é uma mágica. Não tem como liberar você de um karma. Você vem aqui, mata, violenta, estrupa, faz, acontece, atrai um monte de obsessor, eu limpo o seu campo e você continua fazendo o mesmo? Não, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa olhar para você olhar para suas sombras, olhar para o seu ego ainda perdido, olhar para suas partes impuras e ver o que você precisa mudar para você não atrair mais essas energias e começar o seu processo evolutivo, que é resgatar as suas vidas passadas, que é isso que você veio fazer aqui na Terra. Não adianta nada eu só limpar o seu campo, não dizer você está cheio de vidas passadas presas. Você precisa resgatar. Não vem dinheiro, não vem prosperidade, não vem relacionamento, não vem nada enquanto você não fizer isso. Não tem uma mágica. Não existe uma mágica. A mentoria limpa tudo, traz conhecimento, mas você precisa fazer a mudança. Isso é apometria. Por isso que eu trago tanto conhecimento para dentro do meu curso de formação em apometria. Porque eu quero que os meus alunos façam essa mudança, essa transformação, primeiro na vida deles, depois na vida dos familiares e depois eles vão atender as pessoas. A missão da apometria é trazer conhecimento para a humanidade. Consciência, conhecimento e limpeza. Sim, limpeza. A apometria começou lá com o nosso grande mestre, gratidão, Dr. José Lacerda, que trouxe como uma limpeza. Mas ela foi se transformando, as hierarquias de luz, inclusive o nosso mestre, Dr. José Lacerda, tem trazido essa informação. Eu tenho certeza que tem vindo deles. De que nós precisamos entender a verdade. Porque a mentoria traz essa verdade. A mentoria, sempre que vai fazer um atendimento de apometria mediúnica, a mentoria traz o porquê que você está passando por isso. Ela traz a verdade. Você está agindo pelo impulso do ego. Você está agindo pela raiva, pela agressividade. Como é que você sabe que lá no teu serviço você não pode agir com agressividade? Como é que lá você tem consciência e aqui com a sua família você age com agressividade? Se lá tem consciência é porque existe uma inteligência. Ó, se eu agir assim vai dar ruim. Por que você faz isso na sua família? Consciência. Transformação. Modificação de padrão. Você tem inteligência, nós somos seres inteligentes e pensantes. Nós já estamos entendendo que nós não somos isso. Nós estamos isso. Todas as pessoas que me seguem e que estão sempre dentro do trabalho já têm consciência. Não estão mais com muitos véus da ilusão. Não estão na escuridão. Já estão entendendo que tem algo. Já estão tendo consciência que algo está aí. Tem algo a mais que eu preciso entender. E quando eu entender, eu vou me transformar. E quando eu transformar, vai vir aquilo que eu desejo, que é o dinheiro, que é o bom relacionamento, que é a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Sem conhecimento, não tem expansão da consciência.
você não consegue expandir a sua consciência, passar por um outro nível, subir um degrau, sair das zonas umbralinas e densas que você tá. Não existe a possibilidade se você não entender o que você precisa fazer. Não tem como. Agora, depois que você entender, depois que você vê, não tem como desver. Aí é você que decide. Aí você pode até continuar no umbral, mas com consciência. Tô me ferrando porque eu tô fazendo isso mesmo. E aí eu não vou ter nada, porque consciência eu não vou ter, que tá aí, é isso mesmo. E aí eu vou ter um pouco de felicidade, de lucidez, não é nem lucidez, vou ter um pouco de dinheiro, vou me sentir um pouco feliz. Por quê? Porque eu tô dando energia para o umbral e o umbral vai sustentar um pouco da felicidade para que eu continue no umbral. Porque é isso que acontece com as pessoas que fazem muitas maldades e ainda têm dinheiro. Porque uma vez eu escutei de um menino que é amigo do meu filho. Eu não consigo entender por que as pessoas que roubam se dão bem na vida, têm dinheiro. E sabe que ele me perguntou isso por muito tempo, porque desde o meu filho pequeno, a gente fazia evangelho no lar. Então eu sempre busquei, de alguma forma, a espiritualidade. E eu fazia evangelho no lar e ele participava. As crianças todas participavam, era muito engraçado, né? Eu já estava lá com o meu processo e nem sabia. E hoje eu entendo a pergunta dele. E ele tem total razão de fazer essa pergunta. Mas só que ele ainda está com muitos véus. Ele não conseguiu enxergar. E talvez não tenha enxergado ainda. Um guri lindo, maravilhoso, inteligentíssimo. Veio com uma missão muito grande aqui no planeta. Mas ele precisa se conectar com a verdade também. Que daí vai ficar mais fácil para ele. Não é nem que precisa, é que vai ficar mais fácil. Então a pessoa que faz maldade tem dinheiro porque ela está sustentando o umbral. E todas as energias do umbral vão sustentá-la por um tempo. Mas isso não é a felicidade. Isso não é o todo, daqui a um pouco cai. Ou depois da morte. Mas vai cair. Essa é a verdade. A gente já tem conhecimento. Enquanto continuar mentindo, roubando, traindo, enganando, ludibriando, passando a perna, tendo ódio, raiva, mágoa, vai continuar perdido. Não tem como evoluir com essas energias no teu campo. Enquanto você ficar julgando as pessoas, agredindo as pessoas, não tem como evoluir, você não vai evoluir. Não adianta enganar. Não adianta dizer que vai. Você precisa entender. E aí vamos estudar, vamos entender o eletromagnético, vamos entender tudo que vai e volta, vamos entender a plantação e a colheita do nosso grande mestre, vamos entender por que ele dizia que tem que perdoar 70 vezes 70. E aí a gente vai entendendo, porque hoje estamos na nova era. Estamos num momento muito grandioso do planeta. Que as consciências estão muito, muito vivas para nós. A verdade está muito clara. Tá ficando muito fácil, né? Claro que é desafiadora a transformação. Parar de mentir, parar de enganar, parar de trair, parar de se masturbar, parar de ter várias pessoas, parar de seduzir na academia, ali, aqui, acolá, querer abusar o seu corpo para seduzir. Porque agora você entende que quando você fica seduzindo, você tá seduzindo um umbral. É um umbral que tá com você. É os súcubos e úncubos que estão no seu campo. Quando você ficar fazendo os trejeitos, eu sei muito bem esse campo porque eu vivi ele. Quando chegar perto de um homem ou de uma mulher, ou querer se sentir, sedução, querendo os olhares para você. Nossa, uma vez eu atendi uma menina que ela estava cheia de olhar de súcubos e úncubos. Eles estavam dominando o campo dela. Cheio de energia negativa. Sabe quem é que ela atraía? Homens que estavam com essa energia. E aí você acha que fica na luz? Prospera? O relacionamento vai dar certo? Vai ser bom? Vai ser verdadeiro? Vai vingar? Não vai. Porque uma hora cai. E você vai continuar seduzindo, vai ter traições, vai ter seduções, vai ter muitas coisas negativas nesse campo. Então, conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai começando a botar o dedo na moleira. Peraí, será que essa minha atitude tá legal? E eu vou dizer para você, dói bastante essas informações. É desconfortável olhar para as nossas sombras.
para as nossas partes perdidas. É desconfortável. E eu aprendi há bem pouco tempo que não devemos julgar, não devemos nos chicotear. Eu pegava 2 chicotes e me dava no lombo toda vez que eu via uma parte minha. E aí, estudando, porque não foi do nada. Claro que a grande consciência trouxe para mim, me deu a oportunidade de chegar a esse conhecimento. E estudando, eu entendi que eu continuava na sombra. Quando eu me chicoteava, quando eu me julgava e me condenava. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher. Olhar essa parte e dizer, eu tô vendo. Botar luz. Eu tô vendo que eu faço isso. Eu não quero mais fazer isso porque não é legal. Mas tudo bem. Eu estou vendo. E aí, da próxima vez, você vai olhar de novo e vai olhar. E quando você vê aquela sombra, não vai estar mais no escuro. Ela vai ter luz. E aí, ela vai integrar. Fazer parte de você porque ela está na luz. E aí, ela não prejudica mais você. Então, o conhecimento, ele modifica a nossa vida. Tudo. Você sabe que você pode ser o que você quiser. Por que você acha que umas pessoas conseguiram muitas coisas e outras não? E eu não estou falando de pessoas perdidas. Estou falando de pessoas que estão na luz. Tem muitas pessoas na luz que têm dinheiro, que têm uma vida boa, uma vida próspera. Porque elas entenderam, elas estudaram e entenderam a dinâmica do mundo espiritual. Elas entenderam que tudo, absolutamente tudo é energia. E se tudo é energia, nós precisamos transformar a energia. E a energia se transforma no momento que você quiser. O teu cérebro se transforma porque ele é neuroplástico. Né? O que você desejar mudar, ele vai mudar. Então você não é raivosa, você não é arrogante, prepotente, você não é mentirosa, você não é uma pessoa que trai, você não é uma pessoa julgadora, você não é uma pessoa que faz maldade, que fica seduzindo os outros, que fica traindo as pessoas em todos os níveis, nos relacionamentos, em todos os tipos de relacionamentos, não só afetivo íntimo. Você não é isso. Você está isso, você pode modificar. Conhecimento, consciência. Conhecimento que expande a consciência, que tira você desses lugares e coloca você no lugar que você deseja. Mas sem essas transformações você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque você está parado, achando que você é isso aí. E achando porque você não é. Você é divino. Você é crístico. O seu self é a parte crística. E é ele que tem que se expressar. É ele que tem que se manifestar. Não o seu ego ainda muito perdido nos impulsos. E nem as suas sombras que foram criadas a partir dos medos. Então eu quero trazer algumas informações sobre sombra. Então sombra é tudo em você que foi reprimido, negado ou não pode ser vivido. E isso acontece quando? Na infância. Na infância, quando você foi abandonada, quando você falava as coisas e foi calada, quando você tentava se manifestar e diziam, criança não pode falar, fica quieto. Você não se mistura com os adultos. Você, sabe? Quando foi agredida. Quando você tinha um desejo e você não foi ouvida. Quando você precisava falar e você foi calada. Você entendeu que se você agisse daquela forma, você era punido. E aí você criou uma sombra. Você criou uma forma de agir para se defender. Então, eu criei uma sombra. Eu fui calada. Não fui ouvida. Então, o que acontece? Toda vez que eu tentava falar, toda vez que eu tentava me expressar, toda vez que eu tentava dizer a minha verdade, eu era abandonada pela minha mãe.
a minha mãe me abandonava, porque começou com abuso. Então eu criei uma sombra que não deixava eu expressar a minha verdade, o meu self. Eu criei uma sombra, eu fazia tudo para agradar os outros, para não correr o risco de ser abandonada. E quando eu via que alguém me olhava de uma forma diferente por qualquer coisa que eu falava, eu engolia minha fala e falava algo para agradar. Esse algo para agradar era a sombra, que foi criada para poder me proteger. Eu criei uma forma de agir lá na infância, por medo, por punição, por rejeição, para poder sobreviver àquela dor de ter sido calada. Fui abusada, falou, não foi. É coisa da tua cabeça. Você tá inventando. Eu sabia que eu tinha sido abusada. E olha que doloroso que é para uma criança saber que foi abusada e ter que aceitar que é mentira. Eu inventei. E aí criei muitas sombras de lá para cá. Dos meus 8, 9 anos de lá para cá. Muitas sombras para poder sobreviver por medo. Porque quando eu falava, minha mãe fazia isso e ficava de mal comigo. Minha mãe usava o silêncio. Punição. A punição por silêncio, para mim, que passo pelo processo kármico mental, é o pior castigo que existe. É o silêncio, porque eu vim para me expressar. Hoje eu me expresso. Tu imagina uma pessoa que veio com a missão de se expressar, ser punida pelo silêncio. Então eu criei várias sombras para poder sobreviver. Várias formas de agir. Só que chegou um determinado momento que eu não sabia mais quem eu era de verdade. O meu self, a minha parte crística, sabe aquela parte lá que foi abusado, que disse assim, mãe, eu fui abusada, ele fez isso e aquilo comigo. Aquela pureza, aquela verdade, foi apagada. Eu esqueci, aquilo era a minha parte divina. A verdade, a minha parte crística se manifestando. Falando, verbalizando, se expressando, querendo ser ouvida. E tinha todo motivo para ser ouvida. Não foi ouvida, foi calada, foi reprimida, foi negada a verdade e foi ainda dito que era mentirosa. Primeira sombra que eu criei, eu sou mentirosa. Tudo que eu falava era mentira. E era mesmo, porque daí eu comecei a sustentar esse altar. Foi muito doloroso esse processo, mas não existe vítimas. A apometria traz essa informação. Chega de dizer coitadinha, era importante, fazia parte do processo kármico, tá? E isso é uma outra coisa que a apometria trouxe que me libertou. Parte do processo kármico. Tudo bem, eu entendi que tudo que eu passei estava correto. Eu tive a minha mãe mais importante que podia ter, eu tive o processo mais lindo que podia ter para limpar o meu karma. Mas criei sombras, e aí trouxe dores, e eu me perdi na encarnação. Agora eu tenho que arrumar essa parte. E sem conhecer, eu não vou arrumar. Sem entender o que eu preciso fazer, eu não vou saber fazer. Olha que magnífico que é a apometria, que traz tantas informações lindas para que a gente consiga ser nosso próprio terapeuta. Eu me trato como psicóloga 2 vezes por semana e ainda assim sou minha terapeuta. Busco, quando eu chego para falar com a psicóloga, eu já tenho várias questões que eu quero falar. Ó, aconteceu isso, eu acho que isso... E ela me ajuda muito, sem ela eu não estaria nem onde eu tô, acho que uns 2 meses que eu tô me tratando, e eu dei um salto quântico. Então, é tudo aquilo que foi reprimido, são emoções, impulsos, opiniões, força, verdade, desejos que você aprendeu que não podia ter. Então, olha tudo que você aprendeu que você não podia ter. Não podia ser, não podia, não podia, não podia, não podia. E aí reprimiu, trancou, travou. E aí você precisou arrumar uma forma de sobreviver, de se expressar.
Por isso que todos os processos trazem que nossas crianças estão ainda presas lá naquele momento. Eu estou buscando a minha criança. Eu acho que a minha criança não veio ainda. Mas eu estou em processo de buscar a minha criança. Ou já veio. E quem não veio foi não é nem minha adolescente. Eu não sei nem como é que eu chamo. É mais que adolescente. Que é a parte de quando eu perdi a mãe, que eu imagino que é ela que está presa agora. Então, sem a gente entender, a gente não consegue arrumar. Porque você nem sabe o que tem que arrumar, por onde tem que começar. Você não sabe. Por isso que temos que entender. Então, não é o mal, é a energia psíquica viva. Só que coloca no padrão. Então, não é um mal. A sombra não é um mal. Ela foi criada para te defender, para te proteger. Mas ela toma conta se você não buscar a transformação, a mudança. Ela toma conta de você e não deixa teu self se manifestar. E aí tudo isso traz todas as energias densas do umbral. Traz todas as energias densas do umbral. E você não consegue acessar o que você veio acessar, que é as suas vidas passadas. Porque olha só, você veio passar por uma situação, como no meu caso. Eu precisei passar pelo abuso. Só que o abuso trouxe tanta dor que eu tô até agora arrumando essas dores e tentando ao mesmo tempo resgatar minhas vidas passadas. Então você tem que buscar tudo muito junto. A sombra é o outro lado da sua personalidade, a parte que você não quer admitir, mas que continua atuando. Por que você não quer admitir? A gente não é nem, eu costumo dizer, pela minha experiência, não é nem que eu não quero admitir. Eu nem sei que ela é uma sombra. Eu acho que sou eu. E é isso que acontece comigo. Eu trago a minha experiência. Aqui é o que diz os livros, que você não quer admitir. E eu digo, como assim? Não sei, não é que eu não queira. Eu quero olhar. E aí eu vou dizer se eu posso admitir, porque eu não sei da existência dela. Ah, então pode ser que eu saiba de algumas partes minhas que é feia e eu não quero admitir. Se olhar por esse lado, então tá certo. Ah, eu não gostava de admitir que eu era mentirosa. Eu não gostava de admitir que eu traía as pessoas. Eu não queria admitir que eu era ardilosa. Eu não queria admitir que eu conseguia dominar a mente das pessoas, que eu manipulava. Porque eu vim com todas essas partes muito apurada. Só que elas estavam na sombra. Hoje elas não estão na sombra. Muitas delas não estão na sombra. Por quê? Porque hoje eu olho para elas e eu ajo dentro da verdade com elas. Hoje eu cuido tudo que eu falo para não mentir. E o não mentir são coisas muito sutis hoje, porque uma mentira grosseira não sai mais da minha boca. Mas aquelas coisas assim que tu tenta dar um driblezinho, sabe? Quando eu olho assim, não, corto na hora, mudo a oratória. Porque eu tenho que fazer isso até sustentar, até tudo, exatamente tudo que sair de dentro de mim ser reto. Isso não é fácil. É um desafio. Então, são partes nossas que a gente não gosta. Viu? Eu estava aqui já julgando o escritor, né? Que a gente não quer admitir. Eu disse, mas como assim a gente não quer admitir? Eu nem sei o que é. Aí a grande consciência me trouxe na hora. São as partes que você não gosta em você e que você não quer admitir que você é aquilo. Olha aí para dentro de você agora. Vê o que você faz, qual atitude você tem, qual pensamento você tem que você olha e não gosta. Que você tem vergonha de você, mas isso você não gosta nem de olhar, porque muitas vezes a gente não quer nem admitir para nós mesmos.
Não quer admitir que faz aquele tipo de coisa. Ah, eu não quero nem olhar para isso, e daí você tenta apagar. Só que elas ficam aparecendo cada vez mais e elas vão tomando conta de você, impedindo o seu self de se manifestar, que é a sua parte crística, trazendo toda a energia negativada para você, porque ela é sombra, tá no escuro. Mas olha só, quando você olha para a informação que a grande consciência trouxe, que você não tem que se chicotear, que você usou isso como auxílio para passar aquela dor do abuso. Então, se você não tem que se chicotear, se você criou, por mais que ela seja algo negativo, acolhe. Foi o melhor que eu pude fazer para me defender naquela época. Sabe quando uma pessoa chega perto de você, ela vai te matar, ou é tu, é ela, e tu mata? Sabe, tá lá, um duelo gigante, ou é tu, ou é ela. Não precisa nem ter arma, pode ser lá, na luta, no esguelo, sei lá. Né, estrangulando, sei lá, não sei como. Mas ou é ela ou é você. É isso que aconteceu naquele momento, da dor. Eu tive que criar a sombra, porque senão a dor ia me engolir. A dor da mãe ter dito que não era verdade o que eu falava, que eu tava mentindo, era muito forte pra mim, eu não ia suportar. Eu precisei criar essa sombra para que eu conseguisse suportar a dor da minha mãe não acreditar em mim. Então, ou era ela, ou eu não ia sobreviver. Então, olha que lindo. Então, por isso que a grande consciência diz, acolhe. Acolhe, olha para ela e modifica, porque agora você sabe que ela está atrapalhando a sua encarnação. Ela no escuro, traga ela pro claro, coloque luz nela. Acolhe, integra, é integrar, é acolher, integrar, botar luz, começar a agir diferente. Ah, então eu fiz isso, por isso que eu sou assim agora, é uma sombra, então eu preciso mudar isso, porque isso está me atrapalhando. Mas eu entendo que eu busquei isso porque eu tive dor. Você pode até não lembrar como que você começou a agir desse jeito. Aquilo que você faz que você não gosta, que você não quer admitir nem para você. Mas pode ter certeza, se você ainda não conseguiu entender quando foi que isso startou, tem um momento que startou. E é lá na criança ou na adolescente, eu não sei quando que startou a sua dor. Tem pessoas, como a menina de ontem, da Ira, startou no útero. Foi dentro do útero, ela pegou essa energia da mãe dela. Mas nem sempre a gente consegue saber. Quando você faz um atendimento de apometria, muitas vezes o mentor fala. Não é sempre também. Eu acho que é porque se é importante, porque eles só falam que é importante. Se é importante para o teu processo evolutivo, eles trazem essa informação. Se não é importante, eles não trazem. Porque não é importante, é irrelevante. Então, a sombra, ela nasce quando você percebe que certas emoções não são aceitas. Quando sentir algo, quando você sentiu que sentir algo seria perigoso demais e você reprime para sobreviver. Você reprime. E agora, lendo isso, vou ler de novo. Quando você sentir algo que seria perigoso demais e você reprime para sobreviver. É exatamente isso que eu tô buscando em mim. Olha só como a grande consciência vai trazendo. Eu já estava desconfiada que a minha criança do abuso já tinha sido retirada de lá. E eu estava desconfiada que o que tá preso é a parte de quando a minha mãe morreu, quando eu tinha 21 anos. Que seria difícil, quando você sentiu que algo seria perigoso demais e você reprime para sobreviver. Era na morte da minha mãe. Que é essa parte que eu não estou querendo ver, que eu reprimi, que eu afoguei, que eu engoli, que eu não olhei. Então é essa parte que está precisando ser acolhida e vista agora. E essa informação eu recebi agora nesse momento. Eu já estava desconfiada, assim, que podia ser que fosse. Tanto que eu falei antes que eu achava que não era mais a criança, que era
né, lá mais adiante, que foi nos meus 21 anos, quando a minha mãe morreu. Minha mãe morreu com 48 anos de câncer no pulmão. E sabe o que é o câncer no pulmão? Tristeza. Você consegue imaginar por quê? Porque ela teve que agir desta forma. Essa é uma das coisas, não seria todo, né? Porque a tristeza e a morte da minha mãe não tem a ver só com a minha história, né? Eu estaria querendo ainda assim ser algo assim muito importante, ou mais, ou só essa importância. Não, teve várias situações que aconteceram com a minha mãe que talvez tenha trazido essa doença para os pulmões dela, né? Então a sombra se manifesta hoje. Como que ela se manifesta? Ela aparece sempre que você perde o eixo. Explosões emocionais, quando você sente raiva, culpa, frustrações, silenciamento e autoanulação, quando você engole tudo para não ser rejeitada. Quando você engole tudo para não ser rejeitada. Eu estava no momento que eu não conseguia me expressar mais. Porque de tanto receio de ser rejeitada, de ser agredida, de ser punida, de ser silenciada, eu não me manifestava. E isso tudo eu não percebia, gente. Não percebia, eu demorei muito para perceber, tá? Projeção, você vê no outro o que não aceita em você. Sabe, isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. Quando vem uma pessoa no teu campo e você fica chocado com os defeitos dela. Tem coisas nela que é muito difícil de você aceitar. E que você se debate com aquilo e briga com essa pessoa e acha que ela é péssima. Olha o que ela faz, olha como ela é. Ó, pode ter certeza que ela está sendo um espelho seu. Isto aconteceu comigo. Foi muito doloroso quando eu olhei e vi que aquela menina era o meu espelho, que eu era igual a ela. Porque eu rejeitava ela, falava mal dela. E quando eu percebi que eu agia igualzinho a ela, dizia, olha o jeito que ela é, olha que absurdo que ela faz. Então aqui fala de projeção, é sua sombra. Você tá falando mal do outro, vendo o outro como algo muito horrível. Aqui, sabe quando aquilo fica piscando, fica acontecendo muito aquilo, muito, a pessoa tá muito... Pode olhar que tem alguma coisa ali a ver com você. A grande consciência, os amparadores estão colocando pessoas no seu campo que vão ser seus espelhos, que vão estartar o que precisa ser curado em você. Sabe, eu atraí para o meu campo uma pessoa que agia comigo exatamente como a minha mãe agia, para que eu conseguisse me manifestar. Para que eu hoje pudesse me expressar. E faz bem pouco tempo que eu comecei a dizer o que eu penso. Porque eu concordava com tudo, aceitava tudo calada, aceitava tudo de qualquer forma, até que chegou o momento que eles, sabe, eles vão te esmagando, até você enxergar e olhar e dar o teu grito de guerra. Não, só um pouquinho. Eu também tenho vontade, eu também tenho desejo, eu também tenho meus pensamentos, e os meus pensamentos são meus. Se você não quer aceitar, tá tudo bem, mas eu não concordo com você. O que você tá falando pra mim não serve. Essa é a minha verdade. E eu tenho que sustentar meu altar. Até que eu comecei a agir desta forma. Quando isso começou a acontecer, a pessoa parou de agir assim comigo. Porque daí não precisa mais. Aquela pessoa não serve mais como instrumento da grande consciência para mostrar para você quem você é. Que maravilha, né, gente? Dependência emocional. Procura no outro aquilo que não sustenta internamente. Então você fica dependente emocional de alguém, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu marido, ou da sua mulher, ou do seu amigo. Fica dependente emocional, dependente daquela pessoa, é porque você não sustenta isso dentro de você. E aí você fica buscando fora. Sabotagem, quando você quer algo, mas uma parte sua te puxa para trás. Então você se auto-sabota, você quer muito uma coisa, né? E aí você se sabota. Eu falo que isso acontece muito com os meus alunos, quando eles estão estudando, começam a ter sono, né? Claro que vem toda a energia densa, mas eles vão se sabotando, aí depois, ou amanhã, ou então não estudam, ou então não olham.
ficam buscando coisas fáceis lá no grupo. Ah, alguém sabe isso, alguém viu aquilo, onde é que tá aquilo, eu não vi aquilo, tem tudo no curso. Sabe? Você fica se auto-sabotando. Você fica, né, passando a perna em você mesmo. Repetições de padrões, mesma história com pessoas diferentes. Vai dizer que você não percebe que você repete padrões. Sai uma pessoa do teu campo que ela age de uma forma, entra outra pessoa completamente diferente, que em algum nível ela vai agir da mesma forma. É a repetição de padrões. Você vai buscando sempre os mesmos padrões, até que você olhe para isso e mude esse padrão, porque você sabe que o seu cérebro é neuroplástico e você pode mudar o que você quiser dentro do seu mental. Se você tem o padrão, né, de agir de uma forma, haja de outra, mude a rota, mude a rua, mude a estrada, você já sabe no que vai dar aquilo ali. Você já sabe aonde vai dar, você já tá careca de saber que vai chegar naquele lugar. Muda! Age diferente. Busca um outro caminho. E aí você vai quebrando os padrões de repetição. Vai quebrando todas aquelas energias. Isso em todas as situações, gente. Nos relacionamentos, no trabalho, em todas as situações. Eu tenho o padrão de que eu acabo me endividando. Eu sempre saio, compro. Um padrão. O padrão vai se sabotando, botando todo o teu dinheiro fora. Buscando aquela sensação que Platão fala no mito da caverna. Buscando algo que vai fazer você se encontrar. Tem pessoas que eu conheço que tem muitos pares de calçado, mas muitos mesmo, uns 30 para mais. Me diz, se ela usar um por dia, ela não vai conseguir usar tudo. E não para de comprar. Olha o padrão. Viver endividado. Não para. Hoje eu quero isso, daí luta por aquilo. Amanhã eu quero aquilo, daí luta por aquilo. Amanhã eu quero aquilo. Quando vê, tá endividado. Padrões, é padrão familiar. Vem da família. Tem que cortar esses padrões. Esses padrões destroem. Quando você começar a prestar atenção, você muda. Você tem consciência, tem inteligência. Você sabe que pode mudar. Ai, Miriam, eu começo a academia e não vou. Eu tinha esse padrão. Até há pouco tempo, eu tô fazendo a mudança através da neuroplasticidade, botando o meu mental. Esses dias eu disse pra minha psicóloga, hoje tá muito difícil pra mim ir na academia, eu acho que hoje eu não vou, eu tô cansada, dei várias justificativas, e muitas talvez até palpáveis, sabe? Várias, assim, gente, eu tenho assim, meu mental, ele é muito criativo. Sabe? Ele é muito maravilhoso, graças a Deus, porque eu uso ele muito para estudo. Graças a Deus, que eu tenho uma criatividade de buscar o conhecimento e trazer, é muito lindo. Mas também, né, a gente tem que cuidar, né? E aí ela disse assim para mim, aí é contigo, né, Miriam? Tem que ver até que ponto vai a tua responsabilidade com as coisas, sustentar a tua palavra. Nossa, ela foi falando aquilo, parece que foi dando uma facada em mim, assim. Eu fui me sentindo assim, o ó do borogodó, meu Deus do céu. E assim, foi muito lindo, porque eu não tava vendo aquilo ali. E isso tá me sustentando vários dias. Porque vários dias eu digo, não importa, eu tenho que ir na academia, porque eu dei minha palavra. Porque se eu não cumprir com a minha palavra, o meu eu não acredita mais em mim, não confia em mim, porque sabe que eu minto, sabe que eu engano, sabe que eu passo a perna, eu vou botar várias justificativas. Por que é importante ir na academia? Por que é tão importante? Porque eu tenho que cuidar dessa roupa. Porque isso vai me trazer várias coisas importantes. Ó, tá me dando sono, ó. Tá me dando uma bobeira, energia. Então, é muito importante para mim. Principalmente pro meu trabalho espiritual, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho 3 áreas importantes que eu tenho que cuidar, eu e todos nós. O espiritual, o mental e o físico. O espiritual tá bombando. O mental, agora eu comecei como psicólogo. E o físico, que é cuidar da minha saúde física, da alimentação, cuidar da água. Ainda não estou 100% com a água. Tô aqui, ó, com café e água.
Por que o café? Porque tenho, né, o costume, né, para não falar outra palavra, do café. E aí eu sinto sede, eu tomo café, eu sinto sede, eu tomo café. Mas eu preciso sustentar esse altar, eu ainda não estou olhando 100% para isso. Primeiro eu estou olhando para o físico. Porque é difícil pegar duas coisas junto. Então, estou olhando para o meu físico. Estou indo na academia todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Mas de segunda a sexta eu estou indo todos os dias. Eu treino 1h30. E assim, o meu corpo já se transformou. Muito. Já estou sentindo meu corpo mais, sabe? Sustentando mais as coisas. Tô conseguindo sentar melhor, que eu sento no chão, né, em posição de lótus, trabalho muito sentada no chão, então já tô conseguindo ficar mais firme. O meu cóccix já não tá doendo tanto, porque doía desesperadamente meu cóccix, porque não tinha músculo, não tem carne, porque eu emagreci muito, por opção mesmo. Fiz várias coisas, tomei um chá para emagrecer, precisava, por causa do trabalho espiritual. Preciso tirar algumas alimentações, algumas coisas para o trabalho espiritual. Então, mas não adianta só fazer isso. Eu estava destruindo o corpo físico, não tem vitamina, não tem nada, não tem músculo. Eu estava sentindo uma dor no cóccix, no ossinho lá da bunda, toda vez que eu sentava, até aqui na cadeira estava doendo. Então, preciso cuidar dessas partes. Mas tem muitas sombras que vão impedindo, né, a gente de cuidar. Então, o que você não traz para a consciência volta como destino. Então, se você não traz para a consciência, vai vir como destino no teu caminho para você trabalhar isso. Não tem como fugir. Não existe nenhuma energia que a gente possa fugir. Então, se você não começar a trazer para a consciência a sua sombra, você vai apanhar, que nem eu apanhei até agora, gente. 55 anos que eu fui entender desse meu padrão, dessa sombra, dessa máscara, dessa subpersonalidade que eu criei para me defender. Só que isso estava botando várias pessoas que estavam me agredindo no meu caminho até eu me olhar, até eu cuidar de mim. Então, quando eu comecei a cuidar de mim, essas energias começaram a sair do meu campo. E aí, gente, é muito lindo, porque para. Por que a sombra age tanto? Porque nada que é reprimido desaparece. A energia continua lá dentro. Nada do que você reprime some. Você escondeu, trouxe a sombra, tá lá dentro. Não tem como. Tá lá dentro, machucando. E a sombra ali, tentando lutar para não trazer à tona. Então, você precisa trazer luz para a sombra para botar para fora o que está reprimido. Precisa botar para fora para curar. Não tem outra forma. Você fica lá com a sombra se manifestando, esquecendo qual é a tua missão. Falar o que você sente, mas só um pouquinho. Falar com consciência, né? Sem machucar os outros, sem ferir as pessoas, mas se expressar. Colocar a sua verdade aqui na Terra, sem machucar as pessoas. Então a psique busca inteireza. Então, tudo que você ignorou, tenta voltar para ser visto. A grande consciência, então, a psique, ela busca inteireza, inteirar tudo. Então, tá reprimido, vai ficar voltando para ser visto. Ela aparece quando o seu self, que é a sua essência, tenta emergir, mas o ego teme perder o controle. Então, quando a sua grande consciência quer se manifestar, o seu ego entra em desespero, porque ele criou a sombra para se proteger, ele acha que vai perder o controle. Se ele deixar você se expressar, você vai perder o controle. As pessoas vão me agredir, as pessoas vão me xingar, vão me abandonar, ele entra em desespero, mas é o self que está pedindo para se manifestar. É a tua parte mais pura, você tem que se manifestar, Miriam. Não pode ficar com tudo guardado. Não pode continuar reprimindo quem você é de verdade. Nada vai acontecer. Calma aí, ego. Segura teu tchan. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Então, a sombra age quando você está cansada, com medo, sob pressão, tocada em uma ferida antiga, sem consciência do que está sentindo. Então, sempre que você não tem consciência do que você está sentindo, é a sombra se manifestando e você não sabe o que é.
Você tá Deus do Ará, né? A deriva. Eu nem sei o que é que tá acontecendo. Eu nem sei o que eu tenho que olhar. Eu nem sei o que eu tenho que buscar. Eu nem sei como é que eu tenho que agir. Isso aqui que eu tô fazendo deu certo, mas para mim isso aqui sou eu, Miriam. Não, para mim é eu que sou assim, eu que falo pelos cotovelos, é eu que julgo todo mundo, é eu que gosto de seduzir, é eu, Miriam. É eu que não falo nada, que fico me reprimindo. É eu que acho que todo mundo vai me abandonar a todo momento. É eu, não é? Ai, quem é essa sombra? O que é isso? A gente não tem consciência total. Agora a gente já está olhando. Por que eles estão trazendo essa informação? Porque é importante para nós, para o nosso processo evolutivo. Então as sombras, elas precisam ser vistas, precisam ser integradas, precisam ser acolhidas, é preciso colocar luz na sombra. Porque quando você colocar luz, ela vai deixar de ser sombra. Então, quando você sente algo e já tenta calar, controlar ou justificar, quando você age por medo, medo do abandono, medo da rejeição, medo da crítica, medo da punição, você nem fala ou fica quieta porque você tem medo, vão te punir, vão te abandonar, vão te rejeitar e vão te criticar. Quando o corpo entra em defesa com raiva, com fuga, congelamento, então congela. Quando você tenta agradar para não ser atacada, você agrada a todo mundo porque você tem medo de ser atacada, porque se você for atacada, você pode ser abandonada. Entendeu? Quando você entra em autopunição, autocobrança, vergonha, nesses momentos não é o self decidindo. É a criança ferida operando no automático para sobreviver. É a sua criança ferida que foi atacada lá. Lá ela foi reprimida, lá ela foi atacada, lá ela foi punida, lá ela parou. E aí ela teve que criar algo para conseguir sobreviver, porque é muito difícil. Então, tudo que você não vê te controla. Então, quando ela te controla, ela rouba sua energia, sua clareza e sua liberdade interna, porque ela impede sua espiritualidade de florescer. Você fica preso em reações, porque sem integrar a sombra não existe evolução espiritual. Então, integrá-la permite que a energia reprimida se transforme em força. A raiva, ela vira clareza e poder. A tristeza vira compaixão, o medo vira prudência e o desejo vira criatividade. Olha como é importante, né? O que acontece quando você começa a ver a sombra? Você para de se culpar e começa a se compreender. Você age menos por impulso e mais por consciência. A dor vira informação, não castigo. Olha que lindo isso, a dor, ela vira informação, não vira mais castigo, você não se castiga mais, né? Que coisa mais linda, né? Você consegue colocar limites sem se sentir culpada. As relações ficam mais verdadeiras, porque essa é a verdade. Você colocar limite nas pessoas, mas não se sentir culpada, não ficar com medo que as pessoas te abandonem, não ficar com medo que as pessoas vão se sentir rejeitadas, agredidas, punidas. Você controla, você bota limite com consciência, sem medo de que algo ruim vai acontecer, porque esse medo tá preso lá, esse medo não é você hoje você é adulta, hoje não vai acontecer com você o que aconteceu lá, você tem que começar a olhar para isso, todos esses medos têm a ver com aquela criança e você vai dizer para ela, eu hoje tô aqui, eu cuido de você, hoje eu sou grande, ninguém vai nos punir, ninguém vai nos abandonar porque você tem eu não vou te abandonar. Que coisa mais linda quando a gente começa a ter conhecimento, né? A espiritualidade deixa de ser fuga e vira presença. Exatamente, você deixa de buscar a espiritualidade por fuga. E você busca porque você quer se integrar.
ela vira presença, você quer fazer parte, você quer se conectar, você quer estar perto da grande consciência, você quer voltar para casa e você sabe que todas as sensações que você busca na matéria, é isso que você está buscando, é o seu eu superior, é o seu self, querendo mostrar para você que você é filho do Pai, que você é lindo, que você é crístico, que você é amor, querendo mostrar quem você é de verdade, para que você saia desses lugares de dor e sofrimento. Porque é nós que nos colocamos, né? Então a sombra, ela não quer te destruir, ela quer te contemplar, ela existe para te mostrar onde você ainda está ferida, onde você ainda está abandonada, o que ainda precisa integrar. Qual força você perdeu no caminho? Integrar a sombra é voltar para casa, é o caminho da individuação, tornando-se quem você realmente é. Olha que lindo, é o caminho da individuação, mostrando quem você realmente é. O que isso significa? É o caminho da individuação. É o caminho que você veio seguir aqui, individual, sendo um ser individual, um ser único, né? Um ser separado. Você está vivendo uma individualidade aqui, você está vivendo uma vida separada do todo, mas você é o todo. Então, é você estar vivendo a Miriam agora, sem se esquecer que você é o todo, mas vivendo a Miriam. Eu sou a Miriam, eu construí através do eletromagnético todas as coisas que me completam. Eu construí a minha personalidade, eu construí os meus medos, eu construí a minha força, né? Tudo que me faz bem eu atraio, tudo que não me faz eu vou repelindo. Eu construí o meu eu, que é a individualização. Eu construí isso, a gente ganhou da grande consciência. Quando você veio o ego, né, que é o que une o corpo físico ao teu espiritual, para fazer com que você vivesse essa individualização, porque senão você entraria em surto se você não tivesse essa parte, porque aqui você está separado. Você entraria em surto se você não tivesse essa sensação de individualização, porque você ia saber que você é o todo, que você sou eu e eu sou você. Então precisou o ego para que tivesse essa individualidade. Só que o ego, ele se perdeu. Não é ele que tem que tomar conta da situação, da encarnação. Quem toma conta é o seu self, o seu eu superior. É ele que você tem que escutar. Então você conversa. Eu quero cada vez mais que você se manifeste, minha grande consciência, minha parte pura, cristalina, meu eu superior. Que você se manifeste, que você mande as suas mensagens. E que o ego, que é a Miriam aqui agora, eu respeito e eu me proponho a escutar. Eu me proponho a fazer as transformações conforme eu vou recebendo de você a verdade, conforme você vai me trazendo a verdade, me tirando os véus da ilusão, os véus que me iludem, os véus que me fazem não enxergar a verdade, conforme você, meu ser único, vai me mostrando a verdade, eu, Miriam, vou me determinando a fazer as mudanças necessárias para que você se manifeste cada vez mais, para que você possa se expressar cada vez mais dentro da Miriam, para que a Miriam seja conduzida pelo eu superior, pela parte crística, pela parte divina. Porque assim eu vou conseguindo me conectar cada vez mais com a grande consciência que é o meu eu superior. E aí eu vou passar uma encarnação mais leve, mais livre, me desconectando de todas as dores e o sofrimento. Porque quanto mais você estiver vivendo o seu self, quanto mais você estiver vivendo o seu superior, mais fácil fica aqui no planeta. Menos você se encontra com densidades, porque você está sutilizando, você está se encontrando com a sua parte crística. É ela que está predominando, é ela que está se manifestando. Quando você sabe que você não pode machucar o outro porque você se machuca. Quando você sabe como que você tem que reagir para você colher, o que você precisa plantar para você colher. O seu self vai dizendo, Miriam, plante isso para colher o que você deseja. E o eu, que é o ego, eu, Miriam, eu digo sim, eu quero escutar você, grande consciência. Eu quero ser esse ser crístico divino, eu quero que você conduza a minha encarnação, porque você
você que é Deus, que é essa parte crística que está dentro de mim, é você que veio aqui para conduzir. O ego veio só para me auxiliar como guardião da encarnação. Ele não é quem tem que tomar conta da encarnação. Ele é algo que veio para auxiliar nesse processo, para mim poder resgatar as minhas partes que ainda estão no umbral em dor e sofrimento, trazer consciência, trazer clareza para elas, através da minha transformação. Quanto mais eu seguir você, quanto mais eu me guiar por você, mais partes minhas vão sendo resgatadas, porque eu estarei me manifestando aqui com uma grande consciência, deixando de ser um ser individual, agressivo, rígido, maldoso, sendo aquilo que eu vim ser de verdade, que é a grande consciência, entendendo os processos evolutivos, sem choro, sem me sentindo vítima, entendendo a verdade do Criador, entendendo o que eu vim fazer aqui de verdade. Entendendo que isso aqui tudo é lindo, que foi colocado como parte do meu grande Pai para mim viver aqui. O meu Pai trouxe toda essa beleza para mim poder passar essa encarnação, para mim vir aqui me expressar como ser individual, como Miriam, e expressando a grande consciência, me conectando com a grande consciência, deixando com que ela se manifeste, ajustando as partes que o ego, equivocado, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por você, Miriam, mas muito equivocado, muito perdido, se perdeu, mas está tudo bem, você deu o seu melhor, você foi o melhor que você pôde ser, Miriam. Você está de parabéns, mas agora você está pronta para receber, através de downloads, as informações do seu eu superior, tirando, desvelando, tirando os véus de Maia, mostrando a verdade para você do que você veio fazer aqui. E como que você deve se manifestar. Como que você deve se expressar, trazendo a verdade da caminhada aqui no plano Terra. Desfazendo as sombras, trazendo luz para as sombras, integrando e agradecendo. Agradeço de todo o meu coração por todas essas partes que foram criadas, escuras, mas foram criadas, porque mesmo escuras são partes do Criador, porque energia é feito da energia do Criador. Então essas partes foram criadas para me proteger e eu agradeço de todo o meu coração, mas hoje a gente vai colocar luz, vai mostrar que não precisa mais, você não será abandonada, você não será criticada, você não será julgada. Você se sustenta porque você é um ser divino, lindo. Você pode ficar tranquilo que nada vai te acontecer. Eu estou aqui para te proteger hoje. E a gente vai colocando luz e integrando essas partes dentro do nosso ser, que foram lindas, nos auxiliaram muito, me auxiliou muito. Mas hoje eu quero luz, clareza, discernimento, entendimento. Hoje eu quero que o meu self, que o meu eu superior se comunique comigo e me mostre a verdade. Que eu pare de me enganar, de mentir, de usar esqueminhas para fazer as coisas, de usar somente a verdade. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Quem age na verdade, na luz, está com a luz. Não está com as sombras que precisa de esquema, as sombras que precisa ser ardilosa, as sombras que precisa seduzir para se sentir importante, as sombras que precisa mentir, as sombras que tem necessidade de julgar as pessoas, de mostrar, apontar o dedo no defeito das pessoas. As sombras é que vive olhando para fora e não olha para dentro. Porque a verdade está dentro. Porque tudo que se manifesta aqui fora é o que está aqui dentro. Então a gente vai integrando tudo isso e vendo o quanto é importante as sombras. Mas que elas precisam ser desveladas, precisam ser esclarecidas, acolhidas
integradas dentro do nosso ser. E isso é apometria, por incrível que pareça. Tudo isso é apometria. Essa ferramenta tão linda que me curou, que me trouxe, que me curou não, né? Que está me curando. Porque eu não estou curada. Eu estou cada dia evoluindo um pouco. E a evolução, ela é eterna. Ela não para nunca. E graças a Deus, porque quanto mais evoluímos, mais sutilizamos, mais momentos felizes vivemos. E eu sou muito, muito, muito grata por essa ferramenta, pela grande consciência ter me dado a oportunidade de trazer tanta consciência, tanta lucidez através da apometria, trazer tanta verdade, tanta limpeza, tanto desprendimento, tantas coisas cortadas dentro da apometria que o nosso mestre Arcanjo Miguel corta. Hoje eu vejo que a apometria é Arcanjo Miguel. Hoje eu vejo que a apometria é Cristo. Hoje eu vejo que a apometria é a grande consciência, é todos os seres divinos de todos os planos, unidos num único propósito. Por isso que a apometria é a ferramenta mais completa que existe, porque ela lida em todas as partes do teu ser. Hoje eu entendo isso e eu não tenho medo de dizer. Hoje eu tenho coragem de dizer quem é essa ferramenta. E eu me proponho, junto da grande consciência, a cada dia estudar mais e mais e trazer mais consciências para dentro do Formação em Apometria, que é o curso que eu dou. Para os meus alunos terem cada vez mais consciência, mais discernimento, mais clareza para trazer consciência para os seus pacientes. Porque os meus alunos, eles não vão só limpar o obsessor. Os meus alunos vão lucidar os seus pacientes. Os meus alunos vão trazer consciência, clareza, discernimento, a verdade. Porque não é só limpar, é limpar e sustentar o que você está limpando. É sustentar, é vigiar, é cuidar para que você não suje mais o seu campo, não contamine mais o seu campo, para que você possa viver o que você veio viver aqui, junto desse planeta Terra, que Gaia é a coisa mais linda que existe, mais maravilhosa, que tem tudo de mais lindo aqui para a gente poder usufruir, né? Gratidão à grande consciência. E toda egrégora crítica exatamente, mestre. Eu agradeço também a todas as hierarquias de luz, a todos os seres de todos os planos. Eu agradeço ao meu mestre que me dá cada dia mais o dom da sua palavra para trazer a sua verdade, porque é só isso que eu quero, trazer a verdade do meu mestre, do meu grande professor, que é o Mestre Jesus, a verdade dele, porque é isso que ele trouxe para nós. Essa é a verdade que ele quis nos falar lá naquela época e não conseguiu, e hoje, através de todas essas energias, vem todas essas informações, né, nos mostrando a verdade da encarnação, o que é a encarnação e por que até agora nós andamos se ferrando porque nós não entendíamos o que era encarnação. E a apometria do Formação em Apometria traz toda essa verdade. E eu tenho muito, muito, muito orgulho de ter criado um curso tão completo, tão maravilhoso, que traz tanta consciência e lucidez para as pessoas se transformar. Que esse é o meu objetivo, é transformar as pessoas, é trazer consciência e lucidez. Limpeza sim, mas com transformação. Não só a limpeza cega, a limpeza sem consciência, é a limpeza com consciência. Você tá sim, por isso e por isso, por isso. Vamos limpar? Vamos. Limpamos. Você sabe como tem que fazer agora, né? Para não ficar ruim de novo, sabe? Beleza, vamos pro próximo passo. Dá mais um tempo, respira, limpamos de novo, resgatamos outros obsessores, outras vidas passadas, entendeu?
Beleza, e agora? Agora segue no caminho. Qual é o próximo passo? Não fazer isso, beleza? Vai lá, segue teu caminho, vai mais um tempo para encarnação, se transforma, modifica, volta, apometria de novo. Agora vamos lá, buscar mais uma vida passada, trazer mais alguma coisa, um cobrador kármico, beleza? Trouxe, e assim você vai assim subindo, entendeu? Não minta, não roube, não engana, não traia, não faz fofoca, não seja ardiloso, não seja mesquinho, não pare de reclamar, não faça cara feia, não xingue as pessoas. É isso aí que vai cuidar de você. É isso que vai fazer que você possa na próxima apometria resgatar mais vidas passadas, porque senão você fica patinando e não consegue, só tirando aquilo que você está atraindo por causa da forma de falar, da forma de agir e da forma de pensar. Isso é a apometria do Formação em Apometria. É a expansão da consciência. Gratidão, gratidão a todos vocês, gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, conversando, batendo um papo, né, trazendo um pouquinho de consciência, para que a gente possa agora ir para o próximo nível, né, gente? Estamos todos caminhando, que lindo! Tenho muita felicidade de saber tantas pessoas, né, que estão por aí, que estão conseguindo receber tantas informações maravilhosas, trazendo consciência e lucidez, com amorosidade, sempre com amorosidade, sem culpa, sem se torturar. Fez uma coisa errada, calma aí, não, a Miriam falou lá, não vou me chicotear, tá tudo bem, eu errei, mas eu vi. O que é errar com consciência? É ver, eu errei e eu vi que eu errei. Agora eu vou treinar para não errar de novo. Consciência expandiu, esse é o caminho. A expansão não tá em não errar. A expansão tá em ver o erro e cuidar para não errar. E aí, se na próxima você fizer errado de novo e você vê, você tá evoluindo. Vai chegar um momento que você não vai errar. Certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Se você achar que foi importante essa live e sentir no seu coração de compartilhar, né, no seu Insta com outras pessoas, eu super agradeço, eu fico muito feliz, porque assim a gente vai trazendo consciência para mais e mais pessoas, certo? Você vê, se você sente no seu coração de fazer isso, vai lá e clica no botãozinho e manda para todas as pessoas que você conhece, aí vai no seu coração, se você sentir isso, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus e a gente se encontra. Beijinho, gente!